professor. Bom, eu queria agradecer, em primeiro lugar, aqui a professora Ivani, a professora Raquel, que tão gentilmente aceitaram aqui o nosso convite para nós fazermos um debate aqui no grupo, né? É sempre um prazer muito grande a gente poder receber pessoas, né, ou seja, pesquisadores, pesquisadoras, que tanto contribuíram aqui para o desenvolvimento e para o crescimento da educação no Brasil, né, especificamente no caso do tema de hoje. Tá? Então, queria agradecer muitíssimo e passo a palavra para o Chico. Senão eu vou ficar falando, eu tenho que olhar lá. Tá certo. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos, né? Para o nosso encontro mensal. Hoje é uma grande alegria para nós. O GEP está fazendo o primeiro ano, né? Estamos comemorando o primeiro ano de existência do grupo. O grupo é uma iniciativa do professor Silvio César Moral Marques, né? O querido Silvio, né? Vocês sabem que grupo de pesquisa, principalmente quando ele está no início, tem toda aquela cerimônia, tem o formalismo, né? Então nós tivemos que pedir, solicitar pela UFSCar Sorocaba, depois de lá foi pedido pelo diretório de grupos, né? Da CAPES, né? Então, tudo isso foi feito, né? O Silvio tem muita paciência com essa parte burocrática, né? Que só quem já passou. Então, nós estamos aí um ano passado, a gente formar, uma vez por mês a gente se reúne aqui. Nós começamos também a gravar, então está tudo documentado. Em dezembro do ano passado, nós fizemos uma parceria com o professor Antônio Joaquim Severino, né? E fizemos o nosso primeiro simpósio, né, em dezembro do ano passado. Isso resultou num caderno de resumos. Algumas pessoas, né, que participaram, né, 24 textos foram agora enviados e nós estamos, então, verificando e estudando esses textos e eles serão publicados posteriormente. Né? Então, no primeiro ano do grupo, nós tivemos essas atividades, né? Uma reunião do grupo mensal, com fala de pesquisadores internos do grupo, e como hoje, né, nós temos aqui uma convidada mais do que especial, né, a professora Ivani Fazenda, tem sido eu disse a ela, e é verdade, ela tem sido uma inspiração para todos aqueles que têm interesse na área de concentração da interdisciplinaridade. Eu ganhei ela de presente, né, quando entrei no doutorado na PUC de São Paulo, né, a princípio com a professora Maria Cândida, e com a saída da professora Maria Cândida, eu ganhei a Ivani de presente, e digo a ela, né, eu não ganhei orientador, eu ganhei uma mãe, né, então a Ivani para mim é uma mãezona. Eu acho que eu só cheguei também no final do doutorado, né, em função do olhar da Ivani, do coração da Ivani, né, da forma como ela vê a vida, né, da forma como a Ivani vê a vida. E eu me lembro que eu depois elaborei um memorial de formação e eu escrevi assim sobre a Ivani: o olhar da Ivani, quando ela olha para a gente, ela não vê o corpo, né? Ela vai lendo a alma, né? Então, foi um grande presente na minha vida, né? O encontro com a professora Ivani Fazenda. E é um prazer hoje ter a Ivani aqui. E tenho também que agradecer a professora Raquel Gianola Miranda, né? A querida Raquel,
que conseguiu aqui viabilizar a presença da Ivani, né? Já era um sonho antigo, né? Que hoje está se realizando. Então, Raquel, não tenho nem como te agradecer, viu? Esse esforço que você fez hoje também. Hoje vocês duas são as nossas convidadas, né? E com certeza a gente espera que vocês possam estar conosco, porque é o nosso primeiro ano, né? O GEP está fazendo um ano, e é um presente, então, ter vocês aqui. Então, eu passo a palavra a vocês duas, fico também aqui à disposição, o Silvio também está quietinho aqui à disposição. Fica à vontade, Raquel, já está sendo gravado, fica à vontade. Boa tarde, gente. Boa tarde, Chiquinho. Eu faço as minhas palavras, né, de agradecer ao grupo, que durante esse ano a gente tem amadurecido os encontros, sempre muito interessantes, né, para quem gosta de estudar, para quem gosta de pesquisa, essa diversidade de assuntos, de temas, de autores que o GEP tem tratado durante esse ano, e, assim, essa oportunidade que o grupo deu para nós, pesquisadores da interdisciplinaridade, de estarmos dialogando com vocês, né? A Ivani é uma pessoa muito ocupada e muito requisitada, e eu estava falando para ela agora que, assim, quem é orientada por ela é uma felicidade, porque ela é assim, ela é à medida que ela pode, né, que a gente consegue trazê-la, ela é assim, ela recebe a gente, ela participa de qualquer evento, ela sempre está disponível para o diálogo científico, para o diálogo entre os pares, né? E só resgatando um pouquinho, que eu estava contando um pouquinho para a Ivani, do movimento deste grupo em relação à interdisciplinaridade. Então, o professor Silvio, que eu também agradeço agora em público aqui a oportunidade que ele está dando para nós, para conversarmos sobre Inter, só resgatando um pouquinho, né? Houve esse convite, o Chiquinho, ele fez uma brilhante aula no mês passado, sempre a gente tentando pegar a Ivani, né? Sempre a gente tentando trazer a fonte para esse grupo, para falar sobre a Inter. O Chiquinho falou um pouquinho baseado no texto do Gusdorf, que foi uma das inspirações da Ivani em relação à Inter. Nesse encontro, houve uma conversa em relação ao conceito de interdisciplinaridade, que eu mencionei para vocês um texto do Yves Lenoir, que ele formaliza a interdisciplinaridade brasileira, da vertente da pesquisadora Ivani Fazenda, mundialmente, né? Então, como esse texto mexeu com o nosso grupo, foi uma fase de muito estudo e de uma vontade de dar um retorno para o Yves Lenoir em relação à interdisciplinaridade brasileira. Falar sobre a interdisciplinaridade brasileira sem falar sobre a Ivani Fazenda é impossível. Então, eu estou aqui do lado, não só de uma pessoa que eu gosto muito, como pessoa, mas eu estou ao lado da maior autoridade sobre interdisciplinaridade no Brasil e no mundo, porque ela é reconhecida mundialmente, e mantém contato com as vertentes francofônicas, inglesas, americanas, né? E navega por autores que falam sobre transdisciplinaridade e dialoga com todos. Então, é impossível a gente querer estudar a interdisciplinaridade, seja ela num viés estrangeiro ou
no viés da prática brasileira sem a gente cruzar com os livros da Ivani, né? Então, quando eu estava preparando a fala para contar para vocês sobre esse momento, né, do reconhecimento internacional formal, é, tentando dar um eixo para a interdisciplinaridade brasileira, aí eu tenho essa feliz notícia de saber que a Ivania está participando aqui com a gente, né? E antes da gente começar aqui o grupo, ela estava me contando da história dela, né, nesse percurso. E ela enviou para nós o último artigo que ela escreveu, que vai ser publicado, né? Você pode falar um pouquinho, Ivani? Claro. Conta para nós, então, desse último texto que você escreveu, e um pouquinho sobre o que você está contando nele. Então, eu sou uma inveterada leitora e escritora. Eu leio e escrevo uma forma meio que compulsiva. Eu não consigo ficar sem ler, e quando eu leio, me vem a ideia de escrever algumas coisas. Esse texto que a Raquel está se referindo é um texto que me remete, nesse momento, ao momento que nós estamos vivendo intensamente nesse Brasil, do ponto de vista de um desencontro entre a, a política e o povo. E a imersão neste sentido de política e povo me alenta para escrever um pouco sobre algumas questões. Questões relacionadas não apenas à educação, mas ao contexto do Brasil no mundo. Então, no contexto do Brasil no mundo, e saindo um pouco desse texto, porque, obviamente, eu vou mandar para vocês em primeira mão antes dele ser publicado, porque já até faz parte de um livro que vai ser editado pela editora Papiros, e assim que ele sair, eu envio para você, Chiquinho, mas ele está com primeira mão para vocês. E aí, por que eu estou me referindo a isso? Que me deu uma vontade incrível quando chegou Raquel de contar um pouco de alguma coisa que ainda não foi escrita, uma coisa novíssima, e que me conduziu à questão da interdisciplinaridade. Por que disso? Você acha bom contar um pouco dessa história que eu te contei? É história. Então, gente, é o seguinte. Eu era muito nova quando eu me casei e fui morar na Argentina durante um ano. E durante esse ano, na Argentina, eu frequentei a Universidade de Buenos Aires e fiquei como ouvinte de um professor chamado Ángel Diego Marques. E esse ano eu aprendi muito sobre as relações entre a psicologia, o que move as pessoas a serem e como é que elas poderiam agir de uma forma integrada em combinar as suas aflições individuais com a aflição do país. Naquela época não havia o problema que está havendo agora na Argentina, que isso era a década de 60, mas eu imagino que agora como seria importante rever isso lá com eles. E como está sendo importante rever isso aqui para o Brasil nesse momento. Então, veja, quando eu conversei com o professor Marques e verifiquei as relações do íntimo das pessoas, de como as pessoas se sentem desancoradas, sem uma visão clara de como será o futuro e de como está sendo
o presente, dentro de todas essas intercorrências que nós estamos vivendo, eu fico pensando, e esse texto, de certa forma, reflete isso, como estudar a interdisciplinaridade hoje se faz necessário. E aí eu vou contar um pouco, resumidamente, claro, para você, sobre o percurso. Eu tinha 20 e poucos anos, 23 anos, isso, na década de 60, para vocês terem uma ideia. E eu nunca imaginei que, eu voltando ao Brasil, eu fiquei um ano lá com meu marido, ele foi montar uma fábrica de tintas lá em Buenos Aires. Quando voltamos para o Brasil, eu fui convidada por esse professor, com o qual estive durante um ano lá, a frequentar o Centro Regional de Pesquisas Educacionais em São Paulo, que era patrocinado pela OEA, Organização dos Estados Americanos. E esse centro recebia alunos da América Latina toda. E eu fico lá como assistente do professor Marques, e como assistente dele, eu pude ter acesso direto à biblioteca enorme dele. E lá nessa biblioteca eu percebo como ele estava discutindo a questão de planos e programas de ensino e planos e programas de estudo. E se havia alguma diferença entre planos de estudo e planos de ensino. E aí eu também fico descobrindo que ele, enquanto perito da Unesco, pertencia a um grupo francês que estava já há mais de um ano estudando as questões da interdisciplinaridade. E aí eu tenho acesso aos primeiros escritos que esse grupo escreveu e publicou a respeito de como se tratava a interdisciplinaridade naquela época. Se havia diferenças entre inter, trans, multi, pluridisciplinaridade, enfim. E havia gente de todas as áreas da ciência, todas as áreas, sem exceção. E eu me inteirei disso e fiquei extremamente orgulhosa de perceber a diferença que existe entre planos de estudo e de ensino e ações que esses planos e programas podem desenvolver. Então, conversando com o professor Marx, ele falou: olha, Vani, você pode tentar fazer uma primeira pesquisa, uma pesquisa prática, numa escola que nós temos aqui, subvencionada pela OEA, que chamava-se Escola de Aplicação do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, na cidade universitária. Naquela época, essa escola tinha apenas o ensino pré-primário. E eu começo a dialogar com as professoras desse pré-primário a respeito da diferença entre programar e agir. Como é que seria isso do ponto de vista filosófico, epistemológico, sociológico, etc. Findo essa primeira etapa, eu sou convidada para montar o curso primário lá. Então, no curso primário, qual a diferença que existia entre o que estava se ensinando no ensino primário no Brasil e principalmente em São Paulo e o que nós estávamos nos propondo a fazer enquanto planejar e executar? E eu permaneci durante mais de um ano com esses professores, montando um programa que contemplasse, pois era um programa, mas anteriormente estudos. Como esses estudos poderiam nos ajudar a planejar a educação de uma forma intensa e, naquela época, interdisciplinar.
Acabado essa experiência com o primário, eu vou e monto com eles o ginásio, né? E o ginásio também segue ah, essa mesma linha. Bem, só que para o ginásio, nós já contávamos com alunos advindos de todas as áreas da USP. Então, eu tinha professores da biologia que tinham seus filhos lá, da matemática, da física, da química, de todas as áreas. E eu começo a me inteirar de como é que era ser um professor da USP, por exemplo, de química. Como é que é ser um professor da USP de química, tendo um filho estudando comigo na escola de aplicação? E como é que esse professor da escola de aplicação poderia interagir com esse químico, esse físico, esse matemático? E aí a gente começa a montar um programa, e daí eu digo interdisciplinar. A gente se reunia semanalmente para discutir como fazer. E aí nós conseguimos formar alunos que pensassem e professores que pensassem interdisciplinarmente. A seguir, vem o colegial. Como é que fica o colegial? Preparo para a faculdade. E aí, sigo a mesma linha. Bem, enquanto eu vou fazendo isso, trabalhando arduamente com os professores no sentido de reconceituar programas para ações, eu termino, o Centro Regional de Pesquisas Educacionais é extinto, a UEA termina o convênio com o Centro Regional que havia aqui um em Minas, chamado Anísio Teixeira, ele fecha e a escola de aplicação fica deserta. E o que eu vou fazer? Escola deserta, eu sem emprego, sinto o drama. O que eu vou fazer na minha vida com tudo isso que eu armazenei? Eu escrevo bastante sobre essa experiência toda que estão em alguns livros meus, de como é que foi do plano à programação, que é uma das questões que eu envio para vocês. Como é que fica a diferença entre programar e executar? E como é que executando, como é que a gente pode depois acompanhar a execução daqui para frente? Terminando isso, eu soube pelo professor Marques de todas as pessoas que trabalhavam com ele lá na Unesco em interdisciplinaridade. Ele volta para lá e me apresenta, sabe quem? Jorge Gusdorf. Me apresenta Jorge Gusdorf. E aí, por incrível que pareça, gente, eu fui mandada embora da Faculdade de Educação da USP, porque a Faculdade de Educação na USP não admitia que você, antes de executar, você precisaria ter um tempo para programar, um tempo de estudo muito profundo e conhecimento das pessoas para poder programar. E depois, como avaliar e como prosseguir com esses estudos? E não interessava a Faculdade de Educação. Inclusive, eu não contei isso para você, Raquel, o diretor da Faculdade de Educação naquela época falou: vamos fechar a escola de aplicação. Não é necessário escola de aplicação para se formar um educador. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Como é que você pode formar um educador sem escola? É impossível. Aí ele fala assim: olha, se você quiser ficar como uma visitante, você pode ficar e sem ganhar nada. Eu falei: tudo bem, eu vou embora, porque eu tenho uma filhinha pequena de 2 anos, eu vou cuidar da minha filha. Eu não quero mais saber de nada de trabalho. Bom, acontece que nesse mesmo ano abriu-se na PUC São Paulo o pós-graduação em filosofia.
E aí, eu, com toda aquela experiência armazenada, eu sou expulsa, então, de certa forma, da USP, e vou para a PUC e entro no curso de pós-graduação em filosofia. E aí eu me interesso muito pela filosofia. E, pasmem, todo mundo que se dedica à interdisciplinaridade precisa tomar cuidado, porque às vezes é tão novo isso, que incomoda tanto, dá tanta inveja, tanta dor de cotovelo, que as pessoas são mandadas embora. Quem foi mandado embora junto comigo na mesma época? O professor Jorge Gusdorf, da Universidade de Estrasburgo. E ele veio para o Brasil. Fica aqui exilado por 5 anos, aqui no Brasil, com toda aquela obra maravilhosa que ele tinha sido contemplado quando ele participou daquele grupo da década de 60. Isso já estava na década de 70. Aí ele vem para o Brasil, ele orienta o professor Hilton Japiaçu, lá na França, já tinha começado e conclui aqui no Brasil. E eu, aluna do curso de filosofia, pego o trem noturno para o Rio de Janeiro e passo todos os fins de semana com ambos, Japiaçu e Gusdorf. Mais Gusdorf que Japiaçu. E começo a ler os textos dele, discutir, contar da minha experiência anterior. E aí surge a minha tese de mestrado, Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro, na qual eu ataco violentamente as políticas educacionais que não previam a escola como um lugar maravilhoso onde você pudesse não só ensinar, mas que para ensinar você precisaria pesquisar. Bom, feito isso, eu tenho uma seguinte integração, é esse aí, que pega desde o início dos anos 20 até naquela época e vai mostrando as falências da educação. Uma educação que não pesquisa. E que quem não pesquisa não sabe fazer nada. Bom, aí eu termino esse meu mestrado e inaugura-se na PUC o doutorado, um doutorado em educação. O coordenador do doutorado era o professor Dermeval Saviani, que tinha sido meu professor no mestrado. E aí eu me submeto a inscrever-me no doutorado. A pergunta que fica é assim: o que você já leu de Marx? Diga como é que você enfrenta o marxismo. Falei, bom, o marxismo é uma das vertentes, mas se eu sou interdisciplinar, eu preciso angariar projeção para outras investigações. Ele falou, então, pode ir embora, porque aqui você não tem lugar. Segunda, mandada embora, tá? Aí eu falo, putz, grilo, segunda vez. Mas aí, vejo uma coisa, eu fico pensando como é que eu agiria para fazer meu doutorado e eu encontro uma amiga minha que trabalhava com índios, uma antropóloga, que trabalhava na USP. Eu falei, Renate, como é que eu faço para fazer um doutorado com você? Ela falou, bom, você pode começar dos povos originais, pode começar a estudar o que é antropologia, e da antropologia você pode se remeter a essa questão da interdisciplinaridade. E foi o que eu fiz. Eu fiz meu doutorado lá na USP e eu fiz e publiquei o Pacto do Silêncio. Ou seja, como o silêncio do governo
das entidades educacionais por excelência, principalmente de uma USP, estavam reticentes em aceitar uma abertura para outros enfoques que não aquele determinadamente descrito. Eu faço isso e começo a acompanhar meus alunos. Aí eu fui orientada pelo professor Severino, que esteve aqui com vocês, no mestrado. O Severino falou, nossa, você com essa bagagem toda, você tem que vir trabalhar aqui. Começo no curso de pedagogia. Curso de pedagogia, eu vou e oriento meus alunos para ir às escolas, fazerem estágio, ver como os professores desenvolviam os seus trabalhos e como é que elas reagiam nisso. E aí eu escrevi uma porção de livros a respeito das dificuldades que os professores tinham em compreender, pesquisar e escrever. Bom, então foi esse o meu trabalho. Paralelamente a isso, o professor Gosdorff ainda estava no Brasil, amargando o seu isolacionismo, escrevendo. Gente, acreditem se quiser, durante o tempo que ele esteve no Brasil, ele escreveu 10 livros pela Edições Paiô, cada um deles com 1000 páginas, todos eles dizendo como cada uma das ciências podia interagir para formar um todo orgânico e a construção de uma sociedade melhor. Vocês imaginaram essa biblioteca fantástica do professor Gusdorff? Aí já tinha tempo de aposentadoria, ele volta para a França e eu fico aqui com essa dívida ou missão de segui-lo. Continuo amiga do Japiaçu, publicamos muitas coisas juntas, né? E aí eu vou, até que o programa de educação e currículo, esse que o Chiquinho fez o doutorado comigo, abre uma vaga. Só vou aproveitar, deixa, para falar que nós estamos aqui com Fábio, Sueli, Maurina, Juliana, Raquel e Chiquinho, que fazem ou fizeram parte do grupo de estudos e pesquisa sobre interdisciplinaridade, onde está a Ivani, sempre tem um ou mais pesquisadores que fazem ou fizeram parte do grupo dela. Então, boa noite para todo mundo aí que entrou agora, e pode continuar, Ivani. Depois Pessoal, depois vocês pegam o começo que ele vai gravar, porque essa história que eu contei agora para vocês, eu não escrevi ainda, tá? É uma história oral, que eu tive desejo de oferecer a vocês por primeira vez, porque é história nascida de mim mesma. E só vou dar uma observada, gente, que é o seguinte, a própria Ivani, ela fala que a gente tem uma pesquisa existencial, que nós temos um assunto, um tema que nos persegue durante a vida inteira, então ela faz ela sempre falou da diferença entre uma pesquisa intelectual e uma pesquisa existencial. Então, que essa pesquisa existencial é aquela que persegue a gente a vida inteira, que a gente não consegue se livrar daquele assunto, daquele tema. Então, só resgatando um pouquinho o que a Ivani contou para a gente até agora da vida dela, a gente pode ver como ela persegue essa questão da relação, do que move a pessoa a desenvolver a sua profissão, a fazer a sua prática pedagógica. Então, como ela se envolve nesse tema desde o começo da vida profissional dela, né? Então, quando ela chega, daqui a pouco que ela vai chegar e falar que interdisciplinaridade é atitude, e que é voltada para o docente, para o seu agir docente, ela está fazendo isso desde o começo, né, da trajetória profissional dela, ela sempre se volta a essa questão, né?
desde que você começou a falar, Ivani, eu estou vendo esse tom, né, na sua fala, da sua pesquisa existencial, que é essa questão da prática docente, né, e do agir docente. Então, continua aí. Se você quiser pegar esse gancho, fica à vontade. Eu quero sim, porque você me dá a chance de dizer de algumas experiências vistas, porque eu percorro o mundo todo. Gente, eu sou convidada para o mundo todo. Entre várias pessoas que eu conheci, além de Mohan, com quem eu trabalhei muito essa questão, eu tenho o professor Gaston Pinault, da Universidade de Tours, na França, que começou a me colocar uma questão que eu não havia percebido, a importância da história de vida na pesquisa. Qual a importância da história de vida na pesquisa? Então, quando um aluno, Chiquinho, quando você chega para se orientar comigo, eu quero saber da tua história de vida, porque é nessa história de vida que está o cerne da tua pesquisa. Então, pesquisar significa existir. Então, a existência faz parte do que você estudou, de onde você está, do que você deseja. Então, desejo alguma coisa fundamental, importantíssima. Sem o desejo, nada se constrói, nada. E aí você fala, mas professora, eu tenho muita dificuldade de ler A, B, C. Eu pergunto, quem não tem? Então, veja, investir naquilo que ainda não se tem, para aquilo que se terá, depende de cada um. Então, não existe uma fórmula mágica que me diga como orientar meu aluno para a leitura, mas eu exijo que ele leia, que ele fale, que ele se expresse e que ele escreva, porque quem não escreve não se inscreve. Escrever significa fazer parte de uma humanidade que ainda está por vir. Por exemplo, há quanto tempo morreu Gusdorff e como ele está vivo aqui? Há quanto tempo morreu Japiaçu e quanto ele está vivo aqui? Todos esses que passaram por mim durante todos esses anos ainda estão em mim. E porque eles estão em mim, eu consigo a força para dizer para vocês que existir significa pesquisar-se. Pesquisar-se significa, como diz o Gaston Pinault, você narrar as histórias de vida sua e os pontos de interpelação que a sua vida levou. E dentro desses pontos de interrogação, você tem que ir e buscar alguns autores que poderiam conversar com você. É a importância de um coordenador de pesquisa. Eu orientei 200 pesquisas na PUC São Paulo, entre mestrado, doutorado, não, 220, porque eu também orientei 20 doutorados, entre 20 pós-doutorados. Ainda tenho uma que está lá no Canadá, a Daniela, ainda fazendo o pós-doc lá. Então, vejam, no tempo todo que eu oriento teses, ainda continuo orientando, ou que eu participo de bancas, ou de lives, ou do seja o que for, eu tento lançar um germe da esperança. Esperança, segundo Bloch, é alguma coisa maravilhosa, porque quem espera, quando ele deseja, a espera se transforma numa esperança. E esperançar significa dar um passo muito além na história. Então, a história das ideias todas desses grandes mestres com os quais eu habitei
podem me levar a projetar um Brasil mais bonito, mais integrado, mais alegre e principalmente mais feliz, né? Então, Raquel, comenta você aí. Não, eu ia falar para você, quando você falou da importância da escrita e como Gusdorff, Japiaçu estão vivos, né? O registro, ele é imortal. Então, é uma forma da gente deixar vivo uma ideia, né? E como a gente se alimenta. Fala, Chiquinho, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Não, é que a Ivani começa a falar e morar. Eu não sei se a Ivani lembra, mas eu me lembro muito bem. O primeiro texto que eu entreguei para ela era um texto totalmente formal. Aí ela me lembro que um dia ela estava desenvolvendo os textos e na hora que chegou o meu, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô. Então ela estava devolvendo os textos, né, que nós tínhamos entregue, e chegou na minha vez, ela falou assim: Chiquinho, o seu texto, tecnicamente perfeito, formalmente, né, a parte formal. Começo, meio e fim, faz as citações. Eu vejo a filosofia, eu vejo os filósofos que você utilizou. Aí ela me secou assim na alma. Ela olhou bem nos meus olhos e falou assim: vejo tudo e vejo todos, só não vejo o Chiquinho. Não sei se ela se lembra. E foi aí que eu comecei, então, a me enveredar, porque a minha pesquisa foi uma pesquisa autobiográfica. Ela foi autobiográfica por essas razões de autoria que a Ivani colocou. E ela dizia assim para mim, no auge da minha crise, em que eu tive né, eu tive uma grande perda, né, na minha família. Eu perdi um irmão, o irmão caçula, né, foi embora, e eu fiquei completamente assim emocionado com aquilo, né? Então eu me lembro o quanto foi importante a fala da Ivani, porque ela dizia assim para mim: o seu texto, Chiquinho, ele está dentro de você, ele já está escrito. E foi verdade, né? Ele já estava escrito lá mesmo. Então eu acho que eu sou a prova viva, né, disso que a Ivani Fazenda fala, né, do percurso de formação, da trajetória de formação, do autoconhecimento, né, porque na medida que eu me dei conta disso, né, a minha escolha metodológica ficou clara. Então eu acho que eu não sou o melhor exemplo, mas eu sou um exemplo disso que a Ivani falou, né, do percurso pessoal, do trabalho realizado, né, na nossa vida, o como isso era o sentido. Tanto que no dia o dia da minha defesa, que o Silvio estava, o Fábio estava na banca, a Raquel foi minha banca, a Ivani abriu a mesa assim: essa banca não se trata apenas de uma questão formal, acadêmica, né? Nós estamos aqui diante de um processo de cura. E a Ivani usou esse termo. Foi um processo de cura. Então, só para ressaltar, Raquel, eu acho que eu sou exemplo vivo disso que a Ivani falou. Eu acho que eu só cheguei no final do doutorado, claro para mim, o que eu estava fazendo ali. Eu não sou uma pessoa que nasci para ir para o mundo acadêmico. Eu vinha de uma história de vida de uma família que não tinha nada a ver, não era para estar aqui, nem aqui agora com vocês. Então, o doutorado sair. Chiquinho, eu acho que travou, né, a fala do Chiquinho aí. Ele pediu para eu. Chiquinho voltou? Tá sem microfone.
Isso. Eu acho que a grande pergunta que a Ivani coloca para a gente quando ela orienta é: e você nesses autores? Né? Então, assim, você estuda os autores, você se apropria dos autores, mas a grande pergunta dela é: e você frente a esses autores, né? Chiquinho, Raquel, voltou? Voltou. a minha fala foi compreendida ou não? Cortou? Sim, Foi, sim, foi, sim. foi. É, Foi muito bem compreendida, assim, Chiquinho. porque assim, a minha reação inicial não foi uma reação, eu não gostei, não. Eu fiquei muito. Eu falei, nossa, mas o que que a Ivani está querendo dizer para mim, né? Eu fiquei meio sem chão, né? Mas depois, por isso que no meu memorial eu falei do olhar da Ivani. E o olhar foi o olhar que ela me fez o dia que ela entregou o primeiro texto. Então foi uma reação, né? Assim, fiquei completamente perdido, né? Mas e eu acho que foi bom. Me perdi para depois poder me encontrar, porque eu acho que eu só consegui mesmo tirar alguma coisa e escrever na medida que eu entendi o que que eu estava fazendo ali. E parece que a Rúbia chegou, que é a nossa companheira aqui do grupo, a Rúbia acompanhou esse processo, e eu devo, então, primeiro a Ivani, né, falar assim, Chiquinho, eu preciso te ver no texto. Aí eu acho que depois, né, só estava eu no texto, né? Eu acho que só estava eu no texto. E também aí tive assim, um grande incentivo na escrita depois da professora Rubia Cruz, que acabou de entrar, porque daí eu fui entender o que era isso que a Ivani falava com a chamada pesquisa biográfica e autobiográfica, que para mim eu não sabia o que era. É isso, Raquel, deixa eu parar de falar, senão... Imagina. Eu só queria saber se algum dos colegas também quer perguntar alguma coisa, né? Se é o momento, se alguém quer se pronunciar aí, dos participantes aí do grupo. Anderson, né? Pediu a palavra? Sim. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu queria aqui agradecer a presença da professora e compartilhar, acho que uma coisa acho que é muito mais pessoal do que propriamente acadêmica, né? Ouvi, professora Ivani, o seu nome muitas vezes no mestrado, eu fui aluno do Chiquinho, e com a tua fala eu consegui compreender um negócio muito bacana agora, que eu confesso que durante os anos da academia, elas me soaram com um certo conflito existencial. Eu vou dizer o porquê. Quando a gente se envolve com um assunto, às vezes as pessoas que não são do meio acadêmico, elas às vezes acham aquilo meio estranho, porque você fala daquilo, você escreve aquilo, você envolve aquilo, você atravessa o Atlântico para ir atrás daquele assunto, enfim. E aí, quando eu estava ouvindo agora a tua fala, eu comecei a me compreender enquanto sujeito, né? No sentido de que a relação entre o sujeito e aquilo que ele estuda é quase que uma missão de vida, se eu entendi direito, né? Sim. E aí, eu acho que existe uma relação meio que messiânica entre o sujeito e aquilo que ele se envolve no sentido de pesquisa acadêmica. E nesse aspecto, professora, eu queria muito ouvir da senhora, para entender um pouquinho melhor essa fala, no sentido de compreender como que esse relacionamento subjetivo ele foi envolvendo a professora no sentido de envolver cada vez mais, no sentido de parece que não conseguir se libertar dele e também não querer, porque ele proporciona todo um sentido existencial em relação àquilo que se pretende fazer e não se fazer para si. Eu acho que o se fazer para o outro, para a humanidade. E aí cabe um pouco essa fala que a professora colocou aqui, que é no sentido que escrever é fazer parte de uma humanidade que ainda não existe. Então, eu queria um comentário da professora nesse aspecto, porque, assim, da mesma forma que foi cura na mesa do Chiquinho, na banca do Chiquinho doutorado,
está sendo para mim agora, mesmo tendo feito mestrado com o Chiquinho. Obrigado. Ô, querido, que delícia! Que delícia estar com você. Então, veja, eu não conheço você, estou conhecendo agora pela primeira vez, mas o seu depoimento bate fundo em mim e coloca você e eu numa dimensão de mutualidade, que é um dos princípios da interdisciplinaridade. A mutualidade é entre o autor e aquele que lê, ou o autor e aquele que escuta. Eles é uma palavra muito utilizada na França, acoplamento. Existe um acoplamento entre nós dois. E aí, veja, eu pergunto uma coisa. Dos autores que você tem lido, meu querido, quais aqueles com os quais você conseguiu, em alguns breves momentos, uma sintonia fina, aquilo que ele diz representava você? Você disse que o que eu disse, algumas coisas do que eu disse, completaram você. E aí, quando eu estou orientando os meus alunos, e todos eles, mais de 200 que eu orientei, estou orientando ainda, me dizem, veja, existem momentos na vida da gente que são totalmente colocados de lado, são inesquecíveis. São esquecíveis. Então, temos que torná-los inesquecíveis. Não, esquecê-los. Por quê? Veja uma coisa muito clara que aconteceu comigo. Quando eu fui negada naquelas ações comprometidas com as quais eu fui expurgada, ou que o Gusdorff foi expurgado para passar, imagina que loucura, um homem como ele ficar expurgado, passar 5 anos aqui dentro do Rio de Janeiro, escrevendo só, sem contato com nada, só com livros. E aí, quando você lê um desses livros que ele escreveu, e eu li todos, os 1000 páginas dos 10 livros que ele escreveu aqui no Brasil, eu verifico que ele nunca conseguiria se expressar adequadamente se aqueles autores que lhe serviram de base não pudessem ter sido lidos por ele. Então, essa conexão estreita entre o autor que você lê e o autor que você persegue é alguma coisa fundamental no projeto interdisciplinar. E aí você pode colocar à prova. Como é que você pode colocar à prova? Você pode colocar à prova na escrita. Então, se você escreve e outras pessoas começam a ler aquilo que você escreveu e começam a discutir, a dialogar com você, é porque elas se sentiram cúmplices de você. E aí, cúmplices no bom sentido, no sentido de uma humanidade mais humana, certo? Então, tornar a humanidade mais humana é o sentido maior da troca. E a troca só se dá se você tem alguém que responde, em alguns momentos, às suas angústias existenciais imediatas. Agora, você não pode
resolver as tuas angústias imediatas se você não compartilhou com alguém que tivesse, nem que seja num parágrafo ou numa palavra, motivado você para aquilo. Então, a grande importância da educação é educar os nossos jovens, as nossas crianças, para poder compartilhar. E compartilha-se como? Numa criança pequena, numa criança novinha, numa criança de pré-escola, Raquel, você compartilha, às vezes, numa brincadeira. E você, nessa brincadeira, você, professor, pode chamar a atenção daquela atitude. Então, a atitude é alguma coisa fundamental do professor, do orientador, do pesquisador, a atitude de provocar aquela pessoa para ir além. A mesma coisa se você notou alguma coisa indevida, tá? Eu estou falando das coisas devidas. Imagina das coisas que são indevidas. Elas também podem, quando você interfere, sem de forma alguma criticar, espoliar, mas só você pergunta por quê, mas por quê, mas por quê, mas por quê? Na realidade, você está educando essa pessoa e a si mesmo interdisciplinarmente. Porque não é que eu educo as pessoas para a interdisciplinaridade. Nessa conversa que nós estamos tendo agora, eu me educo. Eu me educo e te agradeço pela devolução, tá? Você faz um movimento de provocar a busca de si mesmo. Eu só vou colocar mais uma questão da orientação da Ivani. Você não pode falar nada para ela em relação assim, eu poderia fazer isso, né? Ela fala assim, faça. Faça. Estou mentindo, gente? Faça. Então, assim, eu enxergo essa questão da dúvida e da questão de provocar, de ir além, de um movimento de autoconhecimento também, de buscar quem é você naquelas situações, né? E também de mover para a ação, para a curiosidade, para ir além, para vencer os seus próprios desafios, né? Suas próprias limitações. Bom, agora eu queria entrar, a partir do que a Raquel falou tão bem, é isso aí, né, Águas? A partir disso, eu queria ir para um outro campo, que é um campo... Aí, né? Hã? Vou perguntar para ele se respondeu. Respondi por enquanto? Então, veja, vamos para outra dimensão. Suponha a negação. Essas negações que eu coloquei, a negação de Gusdorff foi escrever 1000 páginas por ano e publicar 10 livros sobre a história da filosofia. Maravilhoso, maravilhoso. Edições Paiô. Quem não teve acesso, não está traduzido, está em francês, mas existem. Todos os 10 livros a Edições Paiô publicou. A vida toda, o resto da vida toda do Gusdorff foi totalmente publicado. Os meus livros foram todos publicados. Eu tenho sei lá quantos livros. Eu escrevo, em geral, 2 por ano, para você ter uma ideia. Agora, o que me conduz a isso? Às vezes, não é o aplauso. Aliás, quase nunca é o aplauso. É sempre alguém que não quer que você vá, que impede você. Eu narrei alguns dos impedimentos da minha vida profissional. Então, vejam,
Eu vou contar mais um, só mais um. Eu tive, com os meus alunos do pós-graduação, doutorandos e mestrandos, o desejo de nós montarmos uma revista da PUC sobre interdisciplinaridade, tá? E convidamos todas as universidades brasileiras para contribuírem. E aí, nós fizemos 12 volumes sobre interdisciplinaridade de diferentes partes do Brasil e do exterior. Bom, quando eu cheguei no programa que eu trabalhei e disse que eu tinha montado a revista Interdisciplinaridade, as pessoas disseram: não pode. Nós já temos uma revista nesse programa. Não pode. Eu falei: não. Por quê? Ninguém me respondeu. Eu fiz assim, ouvidos moucos, e continuei. Continuei fazendo. E agora, eu não tenho mais a revista, mas eu tenho livros. Então, eu continuo fazendo. Outra coisa, lá dentro dessa mesma universidade, não pode usar o Tuca, nem o Tucarena, nem um outro lugar lá, para fazer eventos. Eu construí, no mínimo, 4 eventos por ano, durante esses 40 anos que eu estive nesse lugar. E aí as pessoas iam, se beneficiavam, se alegravam, e eu ficava feliz, quem foi estava feliz. Então, esse negócio que eu estou contando é assim: você não pode ir nessa direção e aceitar que não pode. Você vai, porque você pode. Você precisa acreditar muito em você. Muito. Porque você está fazendo bem. Se você não estiver fazendo bem, alguma coisa de outra dimensão, que a gente nem imagina qual, vai te impedir. Mas se você acredita que você está fazendo bem para a humanidade, não tem barreira nenhuma que impeça, tá? Então, a interdisciplinaridade, que eu narrei algumas coisas aí, eu fui sempre impedida. Mas por que agora o reconhecimento, depois de toda essa minha idade, o reconhecimento internacional do meu nome? Eu não esperava isso, de jeito nenhum. Mas veio, veio, e eu não estou satisfeita ainda. Eu quero ajudar mais pessoas. Porque enquanto eu ajudo você, Anderson, eu estou ajudando a mim. Enquanto eu lhe dou vida, você me devolve vida. Tá? Explicado essa questão? Essa questão é fundamental. Tá? Deu tanta vida que você... É. Muita vida, muita vida. Você sai da doença para a saúde, sem dúvidas. Assim como o Chiquinho saiu da morte do irmão para a tese dele, você sai da doença para a saúde, e vai. João, tudo bem, João? Tudo bem, gente. Prazer enorme estar aqui ouvindo vocês, particularmente a Ivani. Nossa, o Chiquinho foi meu orientador. Eu tive o prazer e a oportunidade de ter você citada na minha dissertação. Feliz em vê-la aqui. A sua fala, Ivani, ela me fez pensar algo que para mim sempre foi difícil, né? Muitas pessoas diziam
da necessidade de se separar, né, o pesquisador, né, dos sujeitos pesquisados, quase que como objetificando um pouco, né, as outras pessoas como um objeto mesmo, né? E quando você fala do acoplamento, né, para mim faz muito sentido, muito, porque não se trata de ler, escrever, pensar entre sujeito e objeto, mas entre pessoas. O acoplamento de histórias de vida, claro, trazendo no âmbito de pesquisa, da pesquisa, eu acho que é muito bonito no sentido estético e necessário para que a gente possa trilhar os caminhos da humanidade, principalmente depois que nós já não estivermos mais aqui. A nossa pequena contribuição. E obrigado pela fala, viu, Ivani? Estamos juntos. Obrigada, João. Eu lembro bastante de você, um momento que eu estive lá na Unisal. Você foi uma pessoa bem marcante para mim. Eu lembro bem de você, de suas falas. Mais alguém, gente? Aproveita. Pessoal do DEP. Raquel, só desculpe eu estar entrando aqui, só vou pedir, acho que a Odila precisa fechar o microfone dela. Estou tentando. Tá bom? Obrigado, Odila. Pessoal, está aberto, por favor. Odila foi minha aluna de mestrado e doutorado e continua comigo. Quando saí da PUC, eu continuei com os meus alunos todos. Então, Raquel, Chiquinho, todo mundo está comigo ainda. É desde o Tá Pronto, Seu Lobo. Tá certo, Odila, querida. Quem que a deixa, minha querida? Quem que a deixa? Gente, eu acredito que a gente pode outras pessoas se manifestarem. Eu acho que foi isso que você quis, né, Raquel? Por favor, tome a dianteira aí, Raquel. Então, eu acho que a gente abriu um pouco para as pessoas se pronunciarem aí, para dar um alimento, né, para a discussão aí. Eu acho que eu estava conversando com a Ivani aqui, antes de abrir o grupo, e eu estava conversando com ela sobre o Biratan Ambrosio, que eu fui fazer um curso com ele na PUC de São Paulo, quando eu estava fazendo o doutorado, a Ivani me orientou a fazer uma disciplina com ele. Ele participou da minha banca de mestrado e doutorado, né? E eu fui fazer, e ele deu uma aula espetacular, ele começou a dar uma aula espetacular sobre a história da matemática, e num dado momento, um aluno levantou a mão e perguntou assim para ele: professor, em qual dos seus livros eu encontro essa sua fala, né, dessa aula? Ele falou assim: se eu tivesse escrito sobre isso, eu não precisaria falar. O que está escrito não precisa ser falado. Então, ele sempre, na aula dele, ele falava alguma coisa que ele estava estudando, e claro que se você perguntasse alguma coisa específica sobre algum livro, ele respondia, mas que ele queria dizer assim, que se ele tinha escrito, ele ia falar uma análise daquilo, ele não ia dar uma aula de alguma coisa que ele já escreveu. Então, eu acho que hoje o que está acontecendo aqui é mais ou menos isso. Por quê? Porque gerou uma questão, né, do grupo em relação a um momento da formalização da interdisciplinaridade brasileira. Foi esse o intento desse texto, desse grupo,
desse encontro, foi divulgado para o grupo 2 textos, né, do Yves Lenoir e do Gaston Pinault. Nos preparamos para isso, encontramos com a culpada de tudo. Ela vem com um texto que vai ser publicado ainda, que ela permitiu, pode ser divulgado para o grupo, e nós invertemos toda a nossa fala e estamos conversando sobre outras questões, né? Então, eu só queria colocar aqui que eu estou à disposição para conversar com qualquer pessoa do grupo, se alguém quiser falar alguma coisa também sobre os textos que foram divulgados, né? Então, eu me coloco como responsável se, caso isso for necessário, se alguém se interessar, a gente sempre está aberto a conversar, a dialogar, a estudar junto, etc., né? Então, eu só quis fazer essa observação para a gente também resgatar o fio da meada lá na frente, né? Tá bom, Chiquinho? Fala aí. Bom, então agora eu não vou me aguentar, eu preciso fazer uma pergunta para a Ivani. A gente, quando iniciou isso a pedido do Silvio, né, o professor Silvio César, e aí, obviamente, fiquei muito feliz, corri atrás dos companheiros, né, entre eles, e logo de cara, Raquel, que já estava no grupo, depois o Fábio, que foi também um companheiro, e o meu sonho era ter a Ivani aqui. Mal sabia eu que a Ivani estaria antes do previsto, né? Porque eu estava pensando assim, eu trago os companheiros, depois eu trago a mãe, né? E a Ivani está aqui, surpreendentemente, nesse presente. Ivani, com toda essa sua trajetória, com tudo aquilo que você conseguiu no GEP, ali na PUC São Paulo, que foi onde eu te conheci, depois de tudo isso, na sua avaliação, como é que está a Inter no Brasil hoje? Como que está a Inter? Porque você começou a conversa no Brasil provocativa, né? Lembra o seu livro, que já tem outras... Veja que eu tenho essa edição daquela lá das antigas, né? Mas você começou provocativa. Ivani, como é que está a Inter no Brasil hoje, na sua avaliação? Olha, eu acho que essa pandemia foi um momento de autorreflexão para todos nós, para o mundo todo, certo? E agora nós estamos descalços, sem nada. Não se fala mais disso. Aqui. Eu estou voltando de Portugal. Eu passei quase um mês em Portugal, com alguns amigos muito queridos, como Antônio Nova e Olga Pombo, que também militam essa questão lá. E eles, como eu, continuam escrevendo sobre. Então, há muita coisa nova publicada pelos dois amigos queridos. Vai haver o mês que vem um congresso em Portugal. Eu devo ir, não sei se vou conseguir, se não, vai depender de uma porção de coisas, porque as coisas estão difíceis, né, para a gente em termos econômicos e pessoais, enfim, não sei se vai dar para eu ir. Mas, lá como aqui, essas questões estão um pouco adormecidas. Por quê? Lá como aqui, mais aqui do que lá, nós estamos muito, muito, muito envolvidos
com esta questão política. Então, a gente está numa dúvida cruel de como o Brasil vai caminhar daqui para frente, depois de 8 de janeiro. Não sabemos, certo? Há uma dúvida cruel. Ninguém sabe responder. Nós tivemos uma parada com a pandemia e, em seguida, uma parada de 4 anos com a educação. E agora começam a aparecer alguns movimentos aqui, pensar a educação, etc. Eu faço parte da Academia Paulista de Educação, sou da cadeira 37. E é tão engraçado, mesmo na Academia Paulista de Educação, as reuniões que nós temos tido são mais assim para reivindicar a vinda de outros pesquisadores para completar a vaga de alguns que morreram, etc. Mas não está discutindo muito sobre isso, não. E tenho visto, por outro lado, adormecida a questão da educação. Até agora, eu não ouvi nada sobre o ministro da Educação, sobre o que ele está pensando para a educação. Está pensando mais em, sei lá, harmonizar o Brasil, como se isso fosse possível, antes de pensar em alguma coisa. Sinceramente, da minha parte, eu acho que isso é uma perda de tempo. A gente precisaria, de certa forma, investir no pequeno para poder investir no grande. E é isso que eu estou tentando, nesse momento da minha vida, em fazer. Então, o que eu faço? Escrevo. A Papyrus me encomendou um livro, estou mandando para ela o livro pronto, com ideias de pessoas do nosso grupo, para publicar. Publicamos no mês passado o livro da Cortês. E assim vai. E eu não sei se o povo brasileiro está entendendo que nós estamos perdendo um tempo enorme. Porque, vejam, não se consegue fazer um projeto que elimine o ódio no tecnológico. O ódio tem matado crianças. O ódio tem sufocado professores. O ódio tem inibido projetos. Por exemplo, o CNPq está parado. Desde a pandemia, não se tem um projeto sequer aprovado para se desenvolver. O último relatório que eu entreguei para o CNPq foi no final de 2021. Não se abriu novas inscrições. Então, não se sabe muito o que está se fazendo. A FAPESP, por exemplo, está nesse momento, eu estou envolvida nesse projeto, desenvolvendo alguma coisa que não está diretamente vinculada à educação. É o projeto de discutir energias renováveis, que o pessoal da Unicamp está fazendo e do qual eles precisavam de alguém que entendesse de interdisciplinaridade e me colocaram nesse meio da FAPESP, desse grupo da Unicamp. Porém, eu estou muito preocupada com a escola. Muito preocupada. Crianças morrendo, professores desalentados, professores sem saber o que fazem, ganhando salário miserável. Como é que fica isso? O ministro da Educação nunca se pronunciou a respeito disto.
A mesma coisa o secretário de Educação do Estado. Pelo amor de Deus. A última vez que a Academia Paulista de Educação trouxe um professor, o secretário da Educação, foi há 3 anos. E aí, como é que fica? Então, nós estamos sem bússola, gente. Estamos completamente sem bússola. E aí eu estou fazendo como Gusdorff, aproveitando meu tempo para escrever. Para escrever. Então, gente, A Inter hoje. a Inter hoje. Só uma coisinha, a Odila, seu microfone está aberto. Mas que coisa. Que coisa. A Inter hoje? A Inter hoje, Não tô conseguindo. ela está lá fora, certo? No Canadá, meu Deus do céu, o que a Daniela tem feito com a Inter no Canadá é absurdamente maravilhoso. O que o pessoal de Portugal está fazendo está absolutamente maravilhoso. Aqui no Brasil, não. A Finlândia está absolutamente maravilhosa. E o Brasil vai ficando atrás, 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 com essas briguinhas estúpidas políticas que não conduzem a nada. Aonde tem o projeto do Brasil? Aonde tem o projeto de educação para o Brasil? Aonde tem o projeto de saúde para o Brasil? Não existe. Então, a interdisciplinaridade aqui está em stand-by. E aí, nós ficamos parados? Não. Nós precisamos, Chiquinho, que esses meninos todos que estão conosco comecem a se movimentar, a colocar artigos em jornal, a colocar artigos em revista. As revistas estão paradas, gente. As revistas de educação estão totalmente paradas. Eu sou, como é que chama, consultora de várias revistas na área da educação, na área das ciências humanas, para mim, nada feito. Alguma coisa está se fazendo na questão das novas tecnologias, alguma coisa está se fazendo em termos de uma outra proposição de eletricidade sustentável. Esse eu estou participando. Agora, como é que fica a questão da educação? Ela está parada. Pronto. É isso que eu queria dizer, tá? Desculpem. Maravilhoso. E aí, gente, vamos aproveitar os últimos momentos aqui, né, Chiquinho? Temos ainda mais algum tempo. Antes de devolver a palavra para você, Raquel, eu acho que eu já deixo aqui um convite para a Ivani, porque eu acho que nós vamos precisar da Ivani novamente, né? Não vai dar tempo. Aí, como você, Raquel, conhece o caminho da pedra aí para chegar direitinho, e a Ivani já me convidou também para ir, eu me disponibilizo aí no próximo momento, porque nós vamos, no mês que vem, ter o Fábio Cassino aqui, né, que está presente, né? Mas eu acho que nós vamos precisar de ter mais uma fala da Ivani. O que você acha, Raquel? E espero que ela possa aceitar, obviamente. Eu acho ótimo. Porque ela fecharia o ciclo, né? Isso, Ela fecharia o ciclo depois Aí, da fase. você sabe que a Ivani tem uma culpa com relação a mim, porque quando eu fui ser orientando dela, eu estava naquela fase dos eventos, né? A vida era os eventos de formação, né? Café filosófico. O café filosófico, ópera e literatura com o Piccolo, né? Piccolo. E a Ivani foi uma grande incentivadora, porque se eu tinha alguma dúvida sobre aqueles eventos, quando eu conheci a Ivani, o negócio foi adiante. Então, eu percebi a
a minha facilidade, a minha vontade, e como que os eventos de formação eles são importantes. Por exemplo, hoje, né, essa tecnologia que nos possibilita ter essa presença da Ivani aqui, né? À distância, né? Isso. Então, Ivani, eu te peço encarecidamente que depois a gente ache uma outra data, porque nós vamos continuar com essas conversas aqui sobre Inter, e aí você marca, você diz aí, ó, falou, Chiquinho, eu posso em tal data, e aí a gente se organiza para te ouvir de novo, tá bom? Mas aí depois, quando você puder, Ivani. A gente vai conversando, então, Chiquinho. Eu coloco a Raquel como intermediária e vou ver como é que está a minha vida profissional lá fora, os convites, etc. E a minha vida pessoal também aqui em casa, tá? Porque eu estou dividida entre aqui e São Paulo. Então, a gente vai se falando, né? Vai se falando, tá bom, Chiquinho? Mas vai com o Fábio, já vai com o Fábio, já marca com ele. Se eu puder, eu vou estar sim, tá? O Fábio estará conosco, Ivani, nós temos um encontro mensal, né? O nosso próximo convidado aqui é o Fábio Cassino, que está aqui presente, mas o ciclo vai continuar, né? Nós não vamos dar conta em 3, 4 encontros aqui no grupo de toda a produção da Inter, da importância da Inter, mas é para garantir que você esteja conosco no outro momento, obviamente no momento que caiba na tua agenda. O Chiquinho, só vou sugerir uma coisa. Eu acho bem legal quando o grupo traz alguma questão, e daí eu acho que fica legal, né? Porque é uma coisa tão ampla. E aí, se o grupo trouxer alguma questão, eu acho bem interessante. Eu acho que isso move bastante a Ivani quando tem uma questão desafiadora. E só queria também fazer o meu serviço de aeromoça aqui e falar que a Danúzia também está presente. Oi, Danúzia! Eu estou num projeto com ela maravilhoso. Oi, minha linda, que saudade. Muita saudade! Você não me responde, moça. Preciso encontrar pessoalmente para um abraço, para contar tudo que nós estamos fazendo aqui, que você faz parte. Então, Danúzia é uma pessoa incrível, ô Chiquinho, para você pôr ela para falar, porque ela está com esse grupo da Unicamp fazendo uma coisa revolucionária para esse Brasil. Meu Deus! Eu estou em Paulínia, pertinho então de você, Danúzia. Eu moro aqui em Paulínia. Ah, por favor, Chiquinho, venha me visitar, então, aqui na Unicamp, para conhecer o nosso Centro Paulista de Estudos da Transição Energética, cuja concepção é interdisciplinar, e nós estamos construindo um movimento da Inter um grande centro de pesquisa para a transição energética. Ok. Então, eu quero estar com ela porque como eu estou envolvida, o chefe dela, o Luiz, me convidou e eu estou com ela nessa história. Essa história é maravilhosa. Essa história da Danúzia é uma história que já ultrapassou barreira. Nós estamos numa outra dimensão, educação numa outra dimensão, né, Danúzia? Sim, mas ao mesmo tempo fazendo também um movimento na escola. Eu coordeno o programa interdisciplinar de pesquisa e extensão numa escola de periferia aqui de Campinas, no bairro São Martim. Tá. Então vamos fazer. Então eu vou ficar. Eu sou Danúzia e eu fico com ela, tá? Porque como eu estou nesse projeto com a Danúzia, eu faço questão de estar. Quero aprender coisas que eu não tenho visto. Eu converso eventualmente com ela, mando recado e ela não me responde. Imagina, professora. Raquel, eu acho que nós temos um tempo. Olha, fiquei, Danúzia, tão pertinho, eu moro muito próximo da Unicamp aqui, então vamos manter contato. Mas eu acho, Raquel, nós temos ainda, nós podemos aproveitar, e ainda o tempo precioso com a Ivani, as pessoas que quiserem se manifestar, que não falaram, alguma questão para a Ivani, nós temos ainda
nós temos tempo, por gentileza. Sim, estamos aqui abertos. Infelizmente, eles não estão em contato com o artigo da Ivani, mas também se tiver alguma questão sobre os materiais que foram distribuídos também, né? Estamos aqui abertos para quem quiser se manifestar. Chiquinho, coloquei meu número de contato aí no chat, pode me adicionar, a gente se fala. Combinado. Tô achando... Deixa eu provocar uma pessoa que eu adoro provocar. O Fábio está quietinho, ele não fez... Ele está muito quieto mesmo, né? Não está ajudando a gente hoje. Fábio, é só uma provocação, você sabe que você foi um amigo precioso na Inter, né? Junto com a Ivani, e eu estou muito feliz, né? Acho que eu sou o mais feliz aqui de ter vocês todos do GEP, alguns companheiros, você e a Raquel, né? Estou muito feliz hoje, né? E fiquem à vontade aí para, se quiserem fazer alguma questão, por favor. Se o Fábio quiser dar um spoiler aqui da fala dele do mês que vem, Fábio, estão clamando por você. Fábio, sumiu a sua imagem e acho que ele fugiu. Desculpa, espero que você esteja ouvindo agora. Agora sim. Agora sim. É porque esse fone tem um problema no áudio. Mas eu quero dar um beijo na Ivani, que faz tanto tempo que eu não vejo, e cumprimentar todos os colegas. E, sim, estava lá, estou quietinho, ô Chiquinho, porque eu estou escrevendo algumas coisas para participação aqui um mês, né, no grupo, e quero contribuir com algumas ideias e algumas polêmicas. E especialmente ao encontro do que a Ivani acabou de dizer. A minha percepção é que, sim, estamos numa fase bastante difícil, complicada, da história, essa quadra histórica no Brasil, não só no Brasil, mas esse conflito esquerda-direita drenando todos os nossos recursos intelectuais, enfim. Eu fiquei muito feliz de saber que o grupo existe, né, discutindo epistemologia, e, claro, mais ainda quando o Chiquinho propôs da gente conversar sobre a Inter. Por quê? Nesse momento é muito rico para mim, esse depois da pandemia, pensar, voltar para a escola e poder acionar outros tipos de trabalho, colocar em discussão a interdisciplinaridade a partir de tudo que nós vivemos durante a pandemia, especialmente os recursos como esse daqui, informáticos, e a minha surpresa triste, entristecido de ver os professores querendo voltar para um paradigma pré-pandemia. Eu acho que está havendo realmente um prejuízo enorme do ponto de vista acadêmico, intelectual, porque a discussão política drena toda essa capacidade, essa inteligência que se criou durante a pandemia. E eu acho que eu estava muito motivado, independente, eu não sabia da existência do GEP, eu estava muito motivado a discutir, já vinha revendo a minha tese, reescrevendo coisas, quando soube do GEP, e estava motivado por isso que a Ivani mesmo localizou. Como pudemos atravessar um período tão difícil, tão duro para todos nós, e temos vivido coisas tão interessantes de criação, né? Especialmente na educação, e aí, de repente, simplesmente as coisas querem retornar para o mesmo lugar, e as editoras querem que tudo volte a como estava, e as escolas também, os educadores. Eu acho isso realmente algo... um problema de caráter epistemológico mesmo. Que conhecimento, que teoria do conhecimento é essa que nós estamos vivendo e estamos produzindo? Eu acho que essa é a grande questão. Então, Chiquinho, Raquel, Ivani, os demais colegas, temos muito a fazer. Eu acho muito interessante que nós possamos nos reunir, conversar e ver a questão chave da produção de Ivani, que é a da atitude, e nos perguntar, afinal, qual é a nossa atitude frente ao que está aí, né?
se a gente vai simplesmente entregar o ouro para o bandido e ficar na discussão política mais pobre, reducionista, ou se nós vamos aproveitar esse momento de muito rico, com a inteligência artificial, enfim, com essas questões que a Danúzia, eu acho que a Danúzia está tocando na Unicamp, de produção de energia, fontes renováveis, né? Eu acho que tem tanta coisa por discutir e muito interessante. Espero realmente que a gente possa ter essa força política de não ser engolfado pela política ruim e produzir uma boa discussão, especialmente pela interdisciplinaridade, pela via da interdisciplinaridade. Valeu, Fábio. Eu estou muito feliz que você está animado, né, para o mês que vem estar aqui como convidado, né? Ô, Chiquinho, só uma coisa, qual é o dia do encontro de junho? Já tem? Tem, é a última quinta-feira de junho. Tá. Eu vou fazer o possível para estar aqui, viu, Fábio? Ótimo. Nós estamos nesse semestre, Vani, escolhemos, mas isso, conforme os semestres vão passando, a gente vai mudando. Nesse semestre, a gente está se encontrando na última quinta-feira de cada mês, como é o caso de hoje, das 17h30 às 19h. Então, a fala do Fábio está marcada para a última quinta-feira de junho, das 17h30 às 19h. Tá bom, vou fazer o possível para estar. 29 de junho, a última quinta-feira de junho é 29 de junho. Isso. Raquel, eu acho que antes da gente... eu acho assim, né? Eu tinha um amigo, o professor Severino Antônio Barbosa, que ele nunca encerrava as conversas, né? Ele é um poeta, e ele falava assim, a gente sempre vai continuar as conversas. E eu acho que essa conversa da Inter, tão brilhantemente iniciada pela Ivani aqui no Brasil, o professor Hilton Japiaçu, ela, com certeza, ela vai continuar. Eu acho que a Ivani foi uma grande semeadora, né? Eu falei para ela, eu acho que aquilo que a Ivani semeou, isso deu frutos, está dando frutos e dará frutos ainda para muito tempo. Então, fica aqui, né, o convite, né, para todos que estão aqui hoje, convidem outras pessoas, né, para o próximo encontro. Eu queria sugerir, Raquel, é uma sugestão, antes de encerrar, que, na verdade, você e a Ivani encerrassem com uma palavra sua e uma palavra da Ivani, né? Considerações, mas, assim, não é encerrar, é continuar a conversa, né? A gente não vai encerrar a conversa sobre Inter, impossível, mas que hoje vocês pudessem, assim, fazer um fecho, né? Que depois nós vamos continuar ainda para alguns encontros. Então, eu convido, Raquel, você e Ivani, para essas palavras de síntese, né, do encontro de hoje. E agradeço. Bom, eu vou deixar o final para o grande finale, que é a Ivani. Eu queria só sugerir uma coisa, eu não sei se é pessoal, por isso eu vou sugerir, aí o grupo, né, vê o que ele acha. Mas assim, me dá uma segurança e uma vontade do encontro do GEP mensalmente, quando eu tenho uma base do que vai ser discutido, etc. e tal. Então, eu acho que a gente mandar alguma coisa para o grupo com antecedência, eu acho que é um primeiro momento de se preparar para a reunião. Então, eu tenho sentido durante esse ano, que eu tenho participado, né, que está fazendo um ano esse grupo, que toda vez que a gente tem alguma base anterior para a gente
se preparar para o encontro é muito mais rico, com discussões bem mais fundamentadas. Então, assim, Maurina, um abraço para você também, muito bom estar aqui com você, né? Ela está mandando umas mensagens. Então, daí, nessa continuidade da discussão da Inter, né? Então, convido o Fábio para também apresentar, né? Porque ele vai, tenho certeza que a fala dele vai ser bem importante, e eu também me coloco à disposição para vir aqui na casa da Ivani para facilitar um pouco a possibilidade dela participar do grupo, né? Colocando as coisas aqui ao vivo para ela. Eu acho que, para mim, o conceito de interdisciplinaridade, quando ele fala que ele é uma atitude, para mim, me basta ainda, sabe? Essa coisa da interdisciplinaridade ser uma questão de uma atitude frente ao conhecimento, frente à postura do professor, etc. Então, eu acho que isso ainda não se desgastou para mim. Eu vejo, desde o momento que a Ivani pega isso e ela sintetiza dessa forma tão simples e tão comprometedora, que isso, ao longo do tempo, essa definição, para mim, ela me compromete, sabe? Ela me faz me comprometer com a minha profissão, com a minha pesquisa, com o meu estudo. Então, ao mesmo tempo que existe um movimento no conceito da Inter, de tentar se entender dentro dos novos contextos, e é isso que a gente a pergunta do Chiquinho provocou, como é que está a Inter hoje, Ivani? E é o que eu penso que o Fábio vai dar uma continuidade e provocar a gente em vários aspectos. Eu acho que ela ainda está viva, né? Essa questão, porque ela é uma atitude, é uma forma de você agir com reflexão, né? Então, eu vejo muito vivo na história que a Ivani trouxe para a gente, de alguns aspectos do encontro dela com a interdisciplinaridade, uma coerência impressionante daquilo que ela viveu, ela fala e ela faz. Então, eu vejo essa coerência nesse estudo da Inter, nessa prática da Inter na Ivani, e só tenho a agradecer, gente. Eu estou num lugar aqui privilegiado, né? Então, participar ao lado dela, conversar antes e tê-la na minha vez, vamos dizer assim, de falar, foi para mim um prazer. Agradeço demais o grupo e agradeço também a presença dos pesquisadores do GEP nesse momento, dentro desse grupo, porque conhecem, né, esse grupo também e podem usufruir também da riqueza que esse grupo tem proporcionado para a gente durante esse ano. Eu agradeço também os membros do grupo do GEP, por isso, né? Anderson, Silvio, Chiquinho, Plínio, e outros pessoas, Diogo, né? João Clemente, que estão, né? Que nos deram essa abertura. Agradeço demais. Depois de tudo dito, a palavra que fica é gratidão e esperança. Gratidão pelo convite, por estar aqui com Raquel, por estar com o Chiquinho, meu querido, que eu adoro, cumprimentar o Chiquinho, porque você está desenvolvendo um movimento maravilhoso. É um movimento que começa e que não vai ter fim, viu, Chiquinho? Vou te avisando. Você entrou nele, você vai em frente e vai até o fim. A filosofia, como você bem sabe,
ela sempre vai estar ao nosso lado. Sempre, sempre. O professor Gusdorf era um grande estudioso da filosofia. Então, todos aqueles livros que ele escreveu durante a estadia aqui, os 10 livros, são todos fundamentos da interdisciplinaridade para esse momento. Ele escreveu isso há 20 anos atrás. E eu fico pensando, meu Deus do céu, como a gente perde essas pessoas, como os textos delas sobrevivem, como é importante escrever. Chiquinho, eu acho que cada um desse grupo precisaria ter um texto. Texto, nem que fosse simples, muito simples. Um texto que contasse um pouco de como está querendo fazer daqui para frente, porque é um grupo iniciante, como a Raquel falou para mim, alguém começou com uma definição muito preliminar e superada, de certa forma, de interdisciplinaridade. Como a definição é importante, mas tão importante quanto a definição são os caminhos. Então, eu acho que os caminhos são fantásticos. Eu gostaria muito de ter no outro encontro a Danúzia explicando o nosso projeto FAPESP, viu, Danúzia? Porque eu acho fundamental a gente participar, a gente colocar esse grupo e o GEP também para participar. Unir o GEP com o GEP, certo? Essa é a minha ideia e o meu desejo maior, tá bem? Diga ao Silvio que eu agradeço imensamente a oportunidade e gostaria de ouvir o Silvio também a respeito do que ele pretende com esse grupo que você tá levando, Chiquinho. Tá bem? Bem, gente. Minha palavra é gratidão. Gratidão a Deus por estar viva. Gratidão a Deus por ter formado tão belos sábios. Gratidão a Deus por vocês continuarem nessa aventura e dizer para vocês que o mundo está precisando disso. E se o mundo está precisando, nós somos guerreiros, guerreiros voluntários, não obrigados, mas voluntários, para trilhar uma estrada que nos leve a uma humanidade mais justa, mais plena, mas principalmente mais feliz. Seja para as pessoas idosas, para as maduras, mas principalmente para as crianças. Um beijo a todos vocês e até mais. Raquel, Ivani, muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero que esse momento seja um momento inicial, né, de uma parceria entre o GEP, né, o grupo da Inter, e o grupo do GEP, da UFSCar. E eu gostaria de agradecer em nome do professor Silvio César Mural Marques, né, o Silvio. Ele teve que sair, né, a esposa dele não estava se sentindo bem, parece que teve que sair para uma clínica, mas ele pediu, Raquel, para te agradecer, né, pelo seu esforço que você fez hoje, né? Você foi a Raquel de sempre, né? Sempre companheira, sempre atuante, né? E eu queria agradecer muito a querida Ivani. É difícil, para mim não é que é difícil, é muito fácil. É que para mim a Ivani extrapolou, né? Assim, não era, chegou uma hora que não era mais uma orientadora, não tinha mais
não era academia, não era o formalismo, né? Eu estava diante de uma pessoa, de um ser humano que me ajudou a eu me reencontrar, né? Reencontrar o sentido da minha vida, né? Então, para mim, a tese de doutorado foi um reencontro com o sentido da minha vida. Então, sempre, né, sempre serei grato à professora Ivani Fazenda, né, pelo o tamanho da importância que ela teve e tem na minha vida. Muito obrigado, professora Ivani. Quero também agradecer os integrantes do GEP, o FSCar, as pessoas do GEP, né, históricos aqui. Eu vi que alguns estão aqui presentes, né? E agradecer o Fábio Cassino. O Fábio está escrevendo um texto, né? E ele vai, inclusive, socializar com a gente antes, né, do próximo encontro. Então, Ivani, o GEP, o FSCar, nós é um grupinho novo, nós temos o interesse de estudar os fundamentos da educação, e não tem como estudar os fundamentos da educação se a gente não estudar a interdisciplinaridade, que você tanto estudou, pesquisou, continua estudando e pesquisando, e graças a você que semeou, né, que jogou as sementes, eu acredito que você tem vários, né, continuadores, né, que vão continuar a discutir a importância, né, da Inter. Então, eu encerro por aqui, agradeço a todas, agradeço a todos e espero que vocês estejam aqui na última quinta-feira, né, do mês de junho, no mesmo horário. Pessoal, um grande beijo a todos aqui, muito obrigado. Ivani, Raquel, um beijo. Beijão, Chiquinho. Obrigadão por tudo, viu? Eu que agradeço. Um beijo para você e para a Ivani. Aproveita aí. Vamos comer pizza agora. A próxima vez eu quero ir junto com você aí para dar um beijo na Ivani pessoalmente. Valeu. Valeu, pessoal. Deixa eu ver aqui. Cadê? Anderson, você está aí ainda?